E ontem, gente, a foto do dia, o fato do dia foi algo inesperado. Tá rolando a Copa do Mundo do Catar. O mundo também tá parando um pouco. Espera só um pouquinho, gente. Pega um negócio aqui. O fato mais importante ontem foi justamente porque, além dos fatos políticos, a gente está tendo a Copa do Mundo no Catar. O Brasil ontem jogou contra a Suíça e com gol de Casimiro a gente conseguiu vencer aquele jogo que teve inclusive um gol brasileiro anulado. E ontem, nas imagens da FIFA oficiais, foi reproduzido pelo canal do outro Casimiro, que está transmitindo as Copas aí pelo YouTube, o Eduardo Bolsonaro apareceu no telão da FIFA. E, gente, isso nos grupos de zap dos bolsonaristas pegou muito, muito, muito mal. Pegou muito mal. E a Folha fez essa notinha aqui, que é importante eu ler para vocês, que é muito importante para todo mundo ficar muito bem informado. Vamos lá. Aparição de Eduardo Bolsonaro na Copa. Isso virou pauta no Jornal Nacional, tá, gente? Aparição de Eduardo Bolsonaro na Copa provoca ataques e teorias em grupos bolsonaristas. Vamos então para o fato principal aqui. O filho do presidente vira alvo após uma imagem em jogo do Catar, mas defensores sugerem motivação política oculta. Reportagem da Paula Soprana, vamos lá. Estamos na luta para ver isso, pergunta o integrante do grupo da militância bolsonarista em uma mensagem por aplicativo após ver na transmissão de TV, na tarde desta segunda-feira, dia 28 de novembro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro na plateia do jogo entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo. Achei uma puta falta de respeito. O Eduardo Bolsonaro está no Catar assistindo a Copa, enquanto a gente fica implorando a ajuda das Forças Armadas. Se o Eduardo largou de mão e foi para a Copa, o problema é dele. Eu vou continuar lutando pelo Brasil e Eduardo Bolsonaro tirando onda na Copa. São algumas das várias mensagens desses grupos que acusam o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, de abandonar a empreitada que pretende deslegitimar a eleição. Eduardo aparece sorrindo para uma foto ao lado da esposa, Heloísa Bolsonaro, e de um homem fantasiado que segura uma réplica da taça da Copa do Mundo. Em um vídeo que circula nos grupos, o frame da transmissão é colocado ao lado de uma dramática imagem de apoiadores de Jair Bolsonaro protestando sob vento forte e chuva. Essa daqui é a foto da vergonha, a foto da audácia. O Eduardo Bolsonaro desmoralizou esses extremistas de merda que o Bolsonaro criou nesses últimos 4 anos. Vamos seguindo aqui com a leitura da notícia. Olha só. Eduardo Bolsonaro e esposa aparecem no Catar durante o jogo entre Brasil e Suíça. Imagem irrita grupos acampados na frente de quartéis. A aparição repentina de Eduardo na Copa do Mundo, em meio ao longo período de reclusão do clã Bolsonaro após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, irritou os bolsonaristas mais radicais, que estão há 27 dias acampados em áreas militares de algumas cidades no Brasil, como São Paulo e Brasília. Apesar da revolta, também surgiram nos grupos mensagens conspiracionistas de confiança no filho do presidente. Ele estaria no Catar não apenas para assistir os jogos, mas por alguma motivação política oculta, segundo sugeriu um integrante de um grupo de resistência civil, entre aspas. Outra afirmou que não dava para esquecer que Bolsonaro havia viajado para a Rússia para comprar fertilizantes. Em seguida, ela descreve, entre parênteses, armamento para as forças, dando a entender que o presidente, na verdade, teria comprado arma para o exército e não insumos agrícolas, quando encontrou Vladimir Putin. Alguns comentários, entretanto, parecem ser de infiltrados lulistas, como um que diz ser muito desanimador estar na frente do quartel. Esse tipo de conteúdo logo denunciado pela patrulha, que não quer deixar o clima nos grupos esfriar. Outra pessoa relembrou que a família Bolsonaro não poderia comparecer aos atos diante do cunho golpista e que a relação principal da militância com as Forças Armadas, que representam um suposto poder moderador capaz de intervir contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. O militante disse que Eduardo Bolsonaro está rodando o mundo para repassar as notícias do Brasil e trabalhando junto com o argentino nas pesquisas sobre as urnas. O argentino é o consultor político Fernando Serimedo, o primeiro a aparecer com relatórios sobre a fraude nas urnas e que se tornou um herói para os bolsonaristas. Suas informações já foram reputadas por diversos especialistas. Outro membro escreveu que
qualquer um que tente colocar Bolsonaro contra os atos antidemocráticos vem do sistema, entre aspas. Integrantes dos grupos entendem por sistema um falso conluio que reuniria imprensa, judiciário e PT. Isso aqui não existe, tá, gente? É farsa pura e a Folha de São Paulo está muito correta em colocar as aspas e as devidas colocações aí para justamente a gente não cair nessa mentirada muito louca dos grupos. Um militante respondeu que o general foi claro ao passar o recado que todos devem permanecer nos quartéis, mas não citou o seu nome. Qualquer suposto sinal emitido pelas Forças Armadas como um membro do Exército filmando a manifestação de dentro do quartel é interpretado como endosso à pauta golpista. A Cássia Kiss ontem estava muito louca. Um nome que aparece dos grupos de Telegram como suposto apoiador, por exemplo, é de Brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea Brasileira, por esse ter curtido publicações do Twitter como SOS Restabelecimento da Lei e da Ordem, SOS Forças Armadas, salvem o Brasil, principal grito de guerra dos acampados. Desde a derrota de Bolsonaro, vários grupos de conversa compartilham vídeos e trocam mensagens motivacionais diárias para a permanência nas ruas. Há pessoas acampadas há quase um mês, como é o caso do Comando Militar do Sudeste, próximo ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Alguns grupos de Telegram e de WhatsApp foram derrubados por ordem de Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mas eles se realinham em outros espaços, com nomes não relacionados aos atos antidemocráticos. Entre as principais recomendações do grupo está de não falar o nome de Bolsonaro nos atos. O silêncio do presidente também é interpretado como apoio à pauta. Fora dos grupos bolsonaristas também houve críticas e ironias à presença de Eduardo na Copa. Não percam a fé, pessoal. Mais 72 horas. Fiquem na frente do quartel aí mais um pouquinho. Bananinha tá lá no Catar, na Copa, mandando energia positiva e todo apoio. Contém ironia, escreveu o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, na rede social. Enquanto deixa os seus militantes golpistas tomando chuva forte na frente do quartel, o Bananinha está vendo a Copa no Catar. Hipocrisia é pouco, afirmou Guilherme Boulos, deputado federal eleito pelo PSOL. Essa é a situação dos golpistas patéticos durante a Copa do Mundo, enquanto Casimiro, enquanto Richarlison, enquanto muita gente marca gols. Essa foi a principal notícia de ontem, foi pauta no Jornal Nacional também, e é muito importante que a gente trate aqui na nossa Folha Democrata, e eu conto também com os superchats para vocês sustentarem também aqui o meu trabalho, que é muito necessário. Gente, temos uma notícia internacional muito boa da minha amiga Sara Vivaco, lá no Diário do Centro do Mundo, e vamos abordar isso aqui, que já está nos veículos de comunicação também. Aqui tem o relato dela em primeira mão. Lula encontra representantes do Wikileaks em defesa do jornalista Julian Assange pelo direito à informação.